Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu compro um vinil? Sim, eu lavo ele. E nesse vídeo eu vou mostrar as técnicas que eu uso para deixar ele bonitão assim. Roda a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui a minha experiência de como lavar o seu disco sem ter medo, isso mesmo, tá? Só que antes eu vou falar algumas coisas bem importantes. Se você é um camarada que está com um pouquinho de dinheiro sobrando, não precisa de lavar disco. Você compra hoje umas máquinas que são umas gambiarras, que tem um motorzinho que ela fica girando. Normalmente vem com dois equipamentos na base da gambiarra também, que um vai jogar uma pressão de água e o outro vai ser uma escovinha. Você vai colocar nessa água alguns produtos, cada pessoa recomenda um tipo de produto diferente, e aí enquanto o seu disco vai girando, ele vai ganhando jato de água e aqui a escovinha vai limpando o disco. Se você tiver uma graninha um pouquinho a mais, então você já vai comprar uma máquina dessa sem ser gambiarra, isso mesmo. Tem gente que já se profissionalizou e faz em média escala uma máquina que já é mais profissional, que você vai conseguir colocar vários discos um do lado do outro, inclusive vai ter um mecanismo para tampar essa parte daqui que não é o objetivo da lavagem, tá? Aqui a Label, né? Você tem um equipamento que você vai tampar ela para não cair água, mas o processo é o mesmo, é girar, pressão de água e também a escovinha para poder ir lavando. Mas se você tem muito dinheiro sobrando, existe também uma máquina que é mais profissional, que ela é ultrassônica. Significa que ela vai vibrar a água numa velocidade tão alta que o impacto da água vibrando no seu disco vai tirar a sujeira. E aí sim, você vai ter o equipamento top de linha. Mas, se você não tem tanto dinheiro assim sobrando como eu não tenho, vamos às dicas para você lavar o seu disco sem ter preocupação de estragá-lo. Uma coisa interessante é a Label, tá? Esse papel. Eu não me preocupo com ele. Vai cair um pouquinho de água, nunca tive problema com isso, mas o objetivo é lavar o vinil. Então se você tiver, por exemplo, aqui eu tenho um adesivo, do lado de cá alguém assinou aqui, tá vendo? São casos que devem ser tratados de forma diferente, não na base do esfrega-esfrega. Cada caso é um caso. Depois eu posso até fazer um vídeo para dar algumas dicas de como você fazer a manutenção na Label do disco, tá? Mas vamos lá. Basicamente nós temos três tipos de sujeira que devem ser removidas do nosso vinil. A primeira delas é quando o plástico fica aqui por muito tempo, então quando ele descola, fica me colando assim, né? Você vê muitas marquinhas de plástico, né? Que é daquele plástico interno. Tem uma outra sujeira que é um mau cuidado com o disco, por vários motivos, então acumulam sujeiras, que essas sujeiras têm uma técnica para poder remover elas, aqui durante a lavagem eu vou falar. E existe um outro motivo de lavar o disco, que é quando ele é guardado de forma errada e recebe muita umidade. Aí você vai ver alguns mofos, né? Dá para ver que são manchinhas de mofo, que a gente também consegue remover para poder fazer o disco ficar preparado para tocar no seu toca-discos com segurança, beleza? O que a gente vai precisar é de uma torneira, inclusive existe uma dica muito importante, é que a sua torneira você tem que conseguir abrir pouquinho, ao ponto que cai apenas um fio de água, tá vendo? Desse jeito. Eu vou explicar para vocês depois. Outra coisa que a gente vai precisar é uma esponja. Eu compro as esponjas normais, uso esse lado macio, tá? E essa é uma esponja que eu uso exclusivamente para lavar vinis, porque se você usa em outro lugar e alguma coisa sólida cai aqui, na hora de você lavar pode estragar seu vinil. E a outra coisa é que eu uso detergente neutro, tá? Você pode usar outros? Pode, mas eu uso neutro porque é neutro, então quanto menos química, melhor. Aí você vai me perguntar, mas Falcão, qual que é o tanto de detergente que eu tenho que usar para lavar meu vinil? Eu tenho a seguinte opinião, tá? Isso é opinião minha. Não importa, você pode usar pouco, você pode usar muito, desde que você remova todo o sabão durante a lavagem. Isso é que é o importante. Eu uso pouco, faço espuma aqui na esponja para poder começar a lavagem. Dessa forma, como não vai ter muita espuma, eu consigo ver alguns defeitinhos que eu vou explicar como é que faz para a gente identificá-los aqui. Mas fica com você. Então vamos lá. Eu gosto de jogar só um pouquinho mesmo, ela quase não dá pra ver, tá vendo?
quase não dá para ver. Molho um pouquinho, faço espuma e aí já está preparado para lavagem. Eu umedeço ele com um pouco de água em exagero. E faço da seguinte forma, eu tento acompanhar os sucos. Então eu não esfrego nem assim e nem girando. Tem gente que faz girando, eu acredito que também não dê muito problema, tá? Porque a força que a gente faz aqui é uma força relativamente fraca. A gente não vai esfregar como se estivesse areando uma panela. Então esse é o movimento que eu faço, olha. Com pouco detergente, o tanto de espuma que já deu. Uma dica importante aqui é que se você tem aqueles discos que são bem fininhos, o que você faz? Você pega com os 4 dedos abertos embaixo e com o dedão no meio. E você dá uma leve empenada no disco para você ter uma base firme para esfregar, tá vendo? Porque senão o disco ele vai dobrar e você pode estragar ele. Então você pega com firmeza aqui, dá uma leve dobrada, você vai ter aqui uma base bem firme para poder fazer a lavagem do disco. Aí eu vou girando e vou esfregando. É claro que eu vou acelerar aí o vídeo para que vocês não precisem ficar muito tempo me vendo lavar. Beleza, deu essa primeira lavada, nós vamos enxaguar. Eu gosto de usar um pouco de excesso de água. Diminuo um pouquinho a água e vou passando a mão para garantir que todo o sabão saiu. Nesse primeiro momento, eu vou olhar de perto para ver se eu consigo achar alguma sujeira visível, tá? Ou alguma mancha que eu não tirei. Não precisa ter um olho muito clínico, tá? Nessa hora eu vou realmente ver se tem alguma sujeirinha visível grudada. Achou uma sujeirinha? Vai direto nela. Enxaga. Quando você perceber que todas as sujeirinhas já foram, aí você vai usar uma técnica muito especial e importante para você garantir que seu disco está bem lavado. Aí vem a técnica do fio d'água. Você vai abrir apenas o suficiente para cair um fiozinho d'água. Aqui, ó. Quando você jogar esse fio d'água, você vai perceber que a água vai deslizar de forma natural e bem simétrica no disco. Então você vai olhar bem de perto, porque se tiver uma sujeirinha pequena que você não conseguiu ver a olho nu, a água vai te mostrar essa sujeira, porque aonde tiver essa sujeira, a água vai tipo criar um volume entre os sucos. Eu vou olhar aqui bem de pertinho aqui, ó, bem de pertinho mesmo, e vou seguindo o disco. Opa, eu achei aqui um lugar onde a água está saindo do padrão, né, de deslizar no vinil, porque aqui tem certamente uma sujeirinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o meu dedo, não a unha, o dedo, exatamente onde está a sujeirinha. E vou perceber que a água, a partir desse momento, começou a correr de forma padrão. De perto, gente, não pode usar a unha, né? Tem que usar o dedo mesmo, a impressão digital. Você firma e passa ele bem firme exatamente no lugar onde está esse alto relevo da água. E vamos seguir aqui para continuar olhando. Achei mais um aqui. Beleza. Outro. Beleza. Show de bola. E sempre que eu faço todo esse tratamento com o meu dedo, eu dou uma finalizada para poder tirar alguma coisa que eu tirei com o dedo aqui, mas que ainda possa estar no vinil. Com a esponja. E como esse é o momento final, é muito importante que a gente remova 100% do sabão. Pouco sabão, mais fácil de remover. Muito sabão, tem que ter paciência. Tem que tirar até o sabão todo ir para o ralo.
Agora sim, a gente está preparado para secar o vinil. Uma coisa importante, tá? A melhor forma de secar o vinil é aqui, ó. Deixar ele secar sozinho. Mas se você quiser, eu faço também de vez em quando. Eu pego um papel toalha, passo o papel toalha de uma forma bem superficial, só para o disco secar mais rápido e para a gente tirar a umidade da label, tá? Eu vou mostrar para vocês. O certo é papel toalha, tá? Mas eu estou pegando aqui um papel higiênico, mas esse daqui é um papel higiênico de folha tripla. É importante o papel toalha ou um papel higiênico mais grosso assim, para poder não ficar pedaços de papel no disco. E o objetivo aqui é só tirar a umidade da label e tirar superficialmente a água do vinil. Eu vou tirar a água toda? Não, o objetivo aqui não é secar o vinil para tocar ele direto não, tá? É só mesmo para poder tirar o excesso de umidade, com o intuito de ele secar mais rápido. O que nós vamos fazer? Deixar ele secar para poder colocar no seu toca-discos. Vou falar uma coisa bem importante, tá? Que eu já vi muitas pessoas fazendo por aí. Como o toca-discos ele ainda está úmido, significa que o que você lavou e que ainda pode estar de sujeira entre os sucos, ele está mais molinho, né? Porque a água vai deixar aquela sujeira mais dura um pouco mais mole. E tem pessoas que gostam de colocar o disco meio úmido para poder tocar, porque aí a própria agulha vai tirando a sujeirinha que está lá embaixo. Bom, o que acontece? Eu faço isso em momentos bem específicos, como por exemplo, um disco muito antigo, lá da década de 60, da década de 70, que realmente eu tenho que fazer uma lavagem mais profunda, com uma agulha velha que eu não uso para tocar os meus discos, tá? Não é bom fazer isso em discos novos. Por quê? Porque a sujeira lá dentro, com a agulha passando, vai estragar o suco e você vai perder frequências desse vinil. Então não é uma técnica boa para usar no seu dia a dia. Eu tenho aqui discos que foram guardados há muitos anos, então realmente a sujeira não é o suficiente, a sujeira não está mole o suficiente para eu tirar na mão. Eu até faço essa técnica, mas é muito raro de eu fazer isso, tá? É muito raro. Caso você tenha problemas ainda em ter sujeiras no seu disco, aí você vai fazer? Vai lavar de novo. Existe uma técnica da cola, que eu já mostrei, está aqui no vídeo no meu canal, procure que é um dos meus primeiros vídeos, para quando o disco está numa situação muito ruim mesmo, e resolve, tá? Realmente, até o chiado do disco sumiu quando eu fiz a técnica da cola, mas para uma lavagem normal, isso daqui é o suficiente. Secou, pode botar para escutar, que você vai ficar muito feliz, está muito aprovado. Muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo e chegaram até aqui, é porque tá precisando de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Eu não sou aquele chato que posta sempre, porque meu objetivo não é ganhar dinheiro com o YouTube. Mas agradeço todo mundo que o fizer e até a próxima.